Nesse vídeo eu trago para você bastidores envolvendo o Memphis Depay. Primeiro, o jogador está sendo ignorado por alguns atletas do elenco. Essa notícia não é muito boa, mas tem uma notícia boa para o torcedor corintiano que quer a permanência de Memphis. Em reunião com torcedores organizados, o Memphis disse que quer até renovar contrato com o Corinthians e eu vou te contar essa história. Vamos também falar neste blend de informações sobre Vitor Sá. O que existe de verdade? Negocia, está encaminhado, fechado. Vou te contar a informação sobre Vitor Sá, atacante ex-Botafogo, na temperatura certa. E vamos também falar que o Corinthians pagou a primeira parcela, meu amigo, dos atrasados, isso mesmo, da premiação do Campeonato Paulista ao elenco. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário. Vem tomar um... Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque esse blend de informações está, meu amigo, repleto de bastidores e exclusivos, inclusive. Vamos começar pelo Corinthians, que pagou a primeira parcela da premiação do Campeonato Paulista. Isso mesmo. O Corinthians, em uma reunião com o elenco, fechou um acordo da nova diretoria, Osmar Stabile e companhia, e o Corinthians fechou um acordo para pagar a premiação que está atrasada do Campeonato Paulista e outras premiações também, enfim, em 3 prestações. A primeira foi paga hoje, isso mesmo, tá? A primeira parcela foi paga e os jogadores estão felizes. Aliás, a primeira parcela, a gente não tem, né, o valor total disso, mas eu apurei com alguns atletas, né, porque eu estava tentando apurar o valor, e alguns jogadores me falaram o seguinte, que cada atleta tem um valor, porque depende do número de participação de jogos, né? Então tem jogador que só jogou tantos jogos, tem jogador que só foi relacionado, então existe uma tabela em relação a isso. Então só para você entender, essas parcelas não são parcelas fixas para cada jogador, para todo o elenco, né? Enfim, cada jogador recebe um valor dessa primeira parcela, mas já foi paga, é o que importa, e o bastidor interessante aí, né? Para você ficar sabendo tudo que rola no Coringão. Tá certo? Deixa o like e vem tomar um café comigo, porque ainda tem muita informação. Vitor Sá, ex-Botafogo, 31 anos, pertence ao Krasnodar da Rússia. Ele está vindo para o Corinthians. Teve um perfil aí, um jornal, não sei de onde, que cravou que ele vai ser jogador do Corinthians, tá? Eu fui apurar a informação na temperatura certa, o que me falaram é que o Corinthians está em negociação, estágio inicial. Aliás, o Vitor Sá já estava na mira do Corinthians, né? Antes do Biel, antes do Elinho, enfim, o nome dele já estava lá. O Rony também, né, que esteve nessa lista. Várias contratações não deram certas, né? O Corinthians tentou outros nomes e meio que sobrou o Vitor Sá aí, né, para o Corinthians tentar alguma coisa, tá? A negociação está ocorrendo, a gente vai aguardar, mas as fontes no Corinthians pediram, inclusive, para não falar que está avançado, né? Falou, não, calma, estamos negociando. Então, a informação na temperatura certa para você é essa, né? O Vitor Sá negocia, tá? Negocia com o Corinthians, mas ainda não tem nada fechado, pelo menos no que eu apurei, né? Pode fechar a qualquer momento? Pode não dar certo? Pode. Enfim, tudo pode acontecer. É uma negociação, tá? Então, só para você ter uma ideia, ele está no Krasnodar, né? Lá do futebol russo, né? Foi contratado em fevereiro de 2024 e tem contrato até o meio de junho de 2026. Duvido muito que o clube libere de graça, tá? O contrato dele é até metade do ano que vem. Acredito que o Corinthians vai pagar uma compensação financeira e deve estar negociando isso, porque a negociação que eu apurei, repito, não está fechada, tá? No Botafogo de 2022 a 2024 foram 94 jogos, 10 gols, tá? Do nosso querido Vitor Sá. Então é isso, né? Ele que acho que teve o seu melhor momento, jogou no Wolfsburgo, né, de 2019-21, 68 jogos, 9 gols e 8 assistências. No Al Jazeera, 28 jogos, 1 gol e 4 assistências. Tem bons números na carreira. Eu ouvi falar que machuca bastante, tá? Enfim, vamos aguardar, né? Depois no Café da Fiel a gente comenta, 18h30 hoje, mais cedo, Café da Fiel a gente comenta se vale a pena ou não. Comenta aqui embaixo. Vamos falar de Memphis Depay, bastidores exclusivos. Aliás, tem informação que eu considero boa e informação que eu considero um pouquinho mais polêmica.
Por exemplo, informação um pouco mais polêmica e exclusiva. Não há um racha do elenco com o Memphis Depay. A situação dele, né, não ficou muito boa por conta da troca da camisa 8 lá, a 8 e a 10 com o Garro. A situação dele ficou um pouco complicada também na questão do Ramon Dias, né? A entrevista que ele deu, os jogadores que eram fechados com o Emiliano, mas os caras são muito parceiros do Emiliano, ficaram na bronca com o Memphis, mas repito, não chegou a rachar o elenco por causa disso, tá? Mas uma fonte me disse o seguinte: Samir, o elenco não está rachado, mas há muitos jogadores que ignoram o Memphis no dia a dia, não ligam para ele, né? Não fazem questão de ser amigos, de conversar, enfim. Me falaram que entre os atletas do Corinthians ele tem poucos amigos, tá? Lá hoje no elenco. Essa é uma informação de bastidor que eu queria passar para vocês, que às vezes falam que ele fica meio escanteado, meio de canto lá, o Memphis. Não é todo o elenco, claro, mas é uma informação importante. Eu já percebi em alguns jogos que às vezes o Memphis se envolve numa confusão, recebe uma falta, numa discussão e ninguém chega para comprar a briga dele. Já reparei isso em alguns jogos. E existe essa informação, então, que às vezes ele é meio ignorado, tá? Essa é a informação mais polêmica. Vamos à boa agora, porque ele teve uma reunião com os integrantes dos Gaviões da Fiel, e eu vou te contar os bastidores dessa. Olha só, vamos lá para essa informação, tá? Conversei com pessoas, ligadas aí aos Gaviões da Fiel, né? Pessoas que estiveram aí, estão, à frente, enfim, fontes que a gente tem lá dentro, e houve realmente, uma conversa entre o Memphis, integrantes dos Gaviões, e vou ler para vocês o que uma fonte passou para mim, tá? Samir, ele falou que nada que estão falando dele por aí está abalando ele, que ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Olha só, ponto 1. O Memphis disse isso no encontro com os Gaviões. Vou repetir. Samir, ele falou que nada que estão falando dele está abalando ele, porque ele é um cara experiente e que está focado até a Copa do Mundo em jogar no Corinthians. Vamos lá, sequência. Ele disse que se depois da Copa, se o Corinthians demonstrar um projeto para conquistas, ele pode continuar, tá certo? Eu perguntei em questão de salário, se ele aceitaria reduzir o salário, porque eu trouxe com exclusividade há 2 semanas que o Corinthians ia propor para ele baixar, o salário, enfim, e aí do salário aqui ele não falou que, ele não falou nada, tá bom? Então é isso, tá? Uma notícia boa aí para o torcedor corintiano que gosta do Memphis, não quer que o Memphis saia. Ele, em contato aí com o pessoal dos Gaviões, tá? Disse que não se abala com tudo que estão falando dele, que ele é muito experiente para se abalar com isso, está bem focado até a Copa do Mundo em permanecer no Corinthians. E que se o Corinthians quiser renovar o contrato com ele, ele quer renovar, inclusive, para um projeto aí de conquistas. Se o Corinthians apresentar um projeto de conquistas, ele fica no Corinthians até por mais tempo. Ele tem contrato até o meio do ano que vem. Rapaz, essa história Memphis vai dar o que falar. Vamos ver, O Corinthians acha um jogador caro, acho muito difícil ele reduzir salário, mas tudo pode acontecer. Mas uma coisa é certa, ele quer permanecer no Corinthians. Agora a questão é, com esse salário, fica difícil. Vamos aguardar para a gente ver os próximos capítulos de Memphis Depay no Corinthians, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada.